Entrevista exclusiva com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tetraneto de Dom Pedro. Vamos assistir? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Foi nesse ponto que Dom Pedro gritou: independência ou morte, e decretou a independência do nosso país. Hoje nós iremos te contar uma vasta história, aquilo que o livro não te conta, com personagens que particularmente viveram toda essa trajetória. A partir de hoje nós iremos voltar 202 anos atrás, nesse mesmo ponto, nesse mesmo local, para contar um pouco da história da nossa independência. Vem comigo! Antes que houvesse o grito da independência, o Brasil já passava por algumas mudanças. Em resumo, antes da chegada da família real, alguns estados tentaram ter as suas próprias independências e assim fazer com que o Brasil se tornasse livre. O tetraneto de Dom Pedro I e chefe da Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Oliveira e Bragança, nos conta que, devido aos rumores de rebeliões de separatistas, Dom Pedro partiu em velozes viagens a cavalo rumo a cidades relevantes da época. Havia em Portugal, naquele tempo, todo um pensamento liberal, não sentido bom, no sentido liberal econômico, mas revolucionário. E eles queriam fazer que o Brasil voltasse a ser colônia e dependesse, uma dependência completa de Portugal. Toda a autonomia que o Brasil já tinha adquirido com Dom João VI, eles queriam que isso fosse tolido para a nossa pátria. E ao receber uma carta, um ultimato das Cortes de Portugal, para que o Dom Pedro voltasse para Portugal, recebeu essa carta às margens de Ipiranga e teve o prazo de independência ou morte. Mas é um pequeno detalhe na nossa independência. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado, em que juridicamente se decidiu a independência do Brasil, foi Dona Leopoldina. Porque quando Dom Pedro viajara para o Sul, ele deixou Dona Leopoldina na regência, como chefe de Estado. Enquanto ele vinha para cá. Enquanto vinha para cá. E ao receber as cartas de sua esposa, depois as decisões do Conselho de Estado, etc., e que ele sacou de sua espada, deu sério grado de independência ou morte. Aí consolidou aquele ato de sua esposa. O discurso de Dom Pedro I foi relatado pelo padre Belchior da seguinte forma: amigos, as cortes portuguesas querem nos escravizar-nos e perseguir-nos. De hoje em diante, nossa relação está quebrada. Nenhum laço nos une mais. Laços fora, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Mas aí começava uma longa história para que o Brasil fosse de fato independente. Dom João VI favoreceu isso. O Conselho de Estado não gostou. Os Conselhos de Estado, as Cortes de Portugal não gostaram. As Cortes eram o Parlamento. Não gostaram, mas houve algumas escaramuças de uma esquadra portuguesa que veio tentando fazer com que o Brasil recuasse. A esquadra do Brasil, o comando do almirante Cochrane, que teve uma batalha naval, mas foi uma coisa mínima. Segundo o diretor do Museu do Ipiranga, Pedro Garcês, a independência do Brasil demorou a ser reconhecida e ainda teve algumas consequências. Foram vários anos, porque o processo de independência é um processo que depende do reconhecimento de outros países de que o Brasil era um país independente. E esse processo foi um processo realmente longo e no caso, por exemplo, da antiga metrópole, Portugal, não só demorou, como nos custou uma fortuna em libras esterlinas, não é, de ouro, em cruzados também, porque nós tínhamos que indenizar praticamente Portugal pela perda da colônia e, portanto, essas negociações foram extensas, não é? Foram longas e, claro, não é? Significam não necessariamente que o questionamento da independência ocorria apenas fora, mas ocorria inclusive aqui dentro. O primeiro levante já de independência dentro do país independente acontece 2 anos depois da declaração da independência, em 1824, quando o Nordeste, em grande parte, se levanta contra o Rio de Janeiro e contra a noção de um país unificado. Para Dom Bertrand, após a coroação de Dom Pedro II, o Brasil passou por um processo de instabilidade. Por 49 anos de estabilidade no Brasil. Sem nenhuma... Havia farroupilha, mas foi logo pacificado por do Caxias. E o Brasil, com isso, graças a essa harmonia com os poderes, garantiu seu futuro e garantiu o progresso.
Nós fomos ver o passado das cidades históricas de Minas, da Bahia, do eixo, todo o norte, etc. O progresso Brasil teve depois da expansão das suas fronteiras. O Brasil não teve nenhuma pretensão de conquistar os seus vizinhos, mas garantiu as nossas fronteiras. Mas havia algo que era fundamental para isso, a diferença da separação, a ideia, que é um chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado é o imperador, o chefe de governo é o presidente do Conselho de Ministros. E são duas coisas totalmente diferentes. O imperador tinha o poder moderador, segundo a Constituição de 1824. O que é o poder moderador está definido no artigo 98 da nossa Constituição Imperial, que tem uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização dos demais poderes em função do bem-estar da nação. Foi isso. O segundo reinado foi o maior e mais estável período da monarquia no Brasil, quando Dom Pedro II governou o país por quase meio século. O golpe militar que conduziu à proclamação da República deu fim à monarquia em 1889. Primeira parte, então, da matéria, você acompanhando os detalhes aí. Tetraneto de Dom Pedro, dando aí todos os detalhes da independência, mamá. Você viu aí? Agora, Wellington, a gente fala sobre a independência do Brasil, mas é importante destacar que São Paulo foi o protagonista dessa independência. Afinal, foi na região do Ipiranga, onde Dom Pedro, então, em 7 de setembro de 1822, gritou independência ou morte. São Paulo não poderia ser diferente em guardar memórias sobre a independência. Portanto, nesta segunda parte da reportagem, a gente vai mostrar alguns arquivos importantes que contam a independência do nosso país. São Paulo, terra da garoa, do trânsito intenso e de história. É aqui que boa parte da história da independência do país aconteceu e ainda ocorre. A cidade é berço da independência, tendo o bairro do Ipiranga como sede, nomeado através do riacho, o mesmo que aparece na história quando Dom Pedro gritou pela independência. Atualmente, o bairro segue com alguns acervos e monumentos que preservam a história da nossa independência. 7 de setembro de 1895 foi quando a estrutura do hoje Museu do Ipiranga foi inaugurado. Na verdade, aqui, quando ele então foi entregue à população, foi inaugurado como Museu de História Natural. E aí, na sequência, recebeu algumas obras de arte que hoje fazem parte do acervo do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, como também algumas obras que estão dentro do Salão Nobre. Se engana você que dentro daquela área tão bonita, onde é o quadro da Independência ou Morte, tinha outros quadros. Não tinha, não. Eles só chegaram um pouco tempo depois. Foram criados novos acervos e decoração interna do espaço foi refeita, com pinturas e esculturas apresentando a história do país. O museu tem um acervo cheio de peças raras que ajudam a mostrar como era o Brasil no período da proclamação da independência. Além disso, ele também traz registros da história de São Paulo. Os responsáveis pelo projeto são os italianos Tommaso Bezzini e Luigi Pucci. O estilo arquitetônico é eclético e foi baseado num palácio renascentista. Ele foi construído com a técnica de alvenaria de tijolos cerâmicos, que era uma novidade para a época. Devido ao excelente gerenciamento de obras de Luigi Pucci, o Museu do Ipiranga ficou pronto em um prazo relativamente curto para a época, em 6 anos. A quem frequenta o Museu do Ipiranga, com certeza, vem num momento, ou pelo menos espera entrar no Salão Nobre para poder ver a representação do Independência ou Morte, quadro que está aqui exposto aos visitantes. Ele que foi encomendado por Dom Pedro II ao artista brasileiro Pedro Américo. Mas, segundo alguns historiadores, esse quadro que hoje está representado e exposto aqui no Salão Nobre não é a representação real do que aconteceu no dia que Dom Pedro gritou Independência ou Morte. Como, por exemplo, um deles, ao nosso lado direito, tem uma casinha, hoje chamada Casinha do Grito. Ela não estava lá quando aconteceu a independência, quando Dom Pedro gritou. E também, alguns historiadores disseram que ele não veio a cavalo, e sim de mula. Mas foi uma representação para poder romantizar o dia em que Dom Pedro fez o grito.
esse museu faz parte de uma cultura artística em que os episódios da história nunca são representados com a ambição de serem exatamente o que aconteceu, até porque isso é impossível, né? Mas com o compromisso de que o passado deve ser aqui representado de uma maneira idealizada, adequada, com decoro, uma forma decorosa de representar o passado, ou seja, uma maneira monumental, uma maneira que enalteça os personagens, que dê a eles uma forma suntuosa, imponente ao representar o passado. Todas essas imagens são resultado de escolhas, de ângulos, de priorizar certos aspectos de uma pessoa, de um rosto, de um grupo, de um episódio, de um evento. Toda imagem é um processo de seleção. Essa pintura, assim como as imagens dos celulares, selecionam o que a pessoa quer comunicar. 14 anos depois da inauguração do museu, foi inaugurado o Jardim da Independência. Antes de inspirar-se no paisagismo francês, o local do Parque do Jardim da Independência traz uma memória imperial dos tempos da proclamação da República. No aniversário de 100 anos da independência, a região ganhou mais um presente, o Monumento da Independência. O Monumento da Independência, o altar real, ele foi inaugurado em 1922, incompleto, porque ele só foi entregue praticamente 2 anos depois da sua inauguração. Feito de mármore e de bronze, retrata um pouco sobre a independência do nosso país. Além disso, hoje ele é responsável por abrigar e guardar os restos mortais de Dom Pedro I, o imperador, Dona Amélia e também Dona Leopoldina. Agora, o Parque da Independência conta com 3 importantes lugares que contam a história do nosso país. O Museu do Ipiranga, a Casa do Grito, que aparece na pintura exposta no Salão Nobre, e a Cripta Imperial, onde em 1954 recebeu o corpo da Imperatriz Leopoldina, que foi transferido do mausoléu do Convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde ficava a maioria dos vestígios do Brasil Imperial. Em 1972, depois de grandes resistências do governo português, o presidente Américo Tomás aceitou enviar o corpo do imperador Dom Pedro I, que estava depositado no Panteão dos Braganças, em Lisboa, com a condição de que o coração de Dom Pedro permanecesse em Portugal, na Igreja da Lapa, região do Porto. Em 1984, a cripta recebeu os restos mumificados da Imperatriz Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I. Tá aí, Padula. Então, todos os detalhes aí dessa construção da independência do nosso país, não é isso, meu filho? Agora não tem mais dúvida, Wellington. A independência do país contada pela família imperial brasileira e também por historiadores que contam, de uma certa forma, como a independência hoje ela é retratada, com um tom de romantismo, com um tom diferenciado daquilo que nós vivemos há 202 anos atrás, que é comemorado hoje.